Começa agora o ACS na TV versão Movimento ODS. No nosso programa de hoje, nós vamos conversar com o professor Ronaldo Cristofoletti, colega de profissão, que me deixa um pouquinho emocionada de conversar com você aqui, mas é uma honra recebê-lo. O seu papel na educação e na minha formação foi extremamente importante, saiba disso. Que honra, André. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Professor, o senhor é um grande parceiro da Associação Comercial, é outro júbilo que me faz muito bem poder hoje atuar ao seu lado em algumas ações que a gente realiza juntos. Para que a gente consiga deixar o nosso público à vontade em ouvir toda a bagagem de conhecimento que você tem a nos trazer, você poderia contextualizar um pouco em relação às emergências climáticas que nós estamos passando, de uma forma lúdica, que a gente adora ouvir, né? As suas analogias do oceano com febre, né? E todas as questões práticas que o senhor nos traz? Posso sim. Eu não vou dizer que vai ser um prazer nesse caso, porque não é um prazer a gente poder falar disso, mas acho que é uma realidade. É uma necessidade, acho que né? A gente precisa realmente olhar para o mundo que a gente vive hoje. E para alguns de nós que têm um pouquinho de cabelos brancos, a gente já vê essas diferenças muito claras. Sim. Que começam de quando a gente pensa lá na criança cedo aprendendo primavera, verão, outono e inverno. Eu não consigo olhar para trás na minha infância e reconhecer a demarcação tão clara entre o verão e o inverno, que tinha mais naquela época que não tem hoje. Exatamente. 2025 dou um desses exemplos. Cadê as águas de março fechando o verão? Elas não vieram. Sim. A gente começa a perceber uma série de alterações. Há 2 anos atrás tivemos o agosto mais quente, o dia mais quente que se tem registro na história de Santos aconteceu no meio de agosto, no meio do inverno de 2023, se eu não me engano. Então, assim, nós vivemos num mundo em transformação. E isso está claro. A gente cresceu vendo um mundo e aprendendo sobre o mundo, a gente estruturou a nossa sociedade, o nosso comércio, a nossa vida social com períodos claros, e hoje a mudança do clima nos mostra que está tudo alterando. Então, o que isso significa na prática? Na prática, ele vai significar, bom, como exemplos que eu já até mencionei, de repente você pega o dia mais quente que se tem registro na história da Baixada Santista acontecendo no meio do inverno. Sim. Que foi quando atingiu 43, 44 graus, uma coisa assim. Na prática, isso significa ter alguns momentos que chove muito menos do que o esperado e outros momentos que você tem um pico de chuva muito forte, com alagamentos, com desastres. E onde está a origem disso? Eu acho que para nós da Baixada Santista e para todo mundo que vive em área do litoral, ou em qualquer lugar do Brasil, reconhecer o papel que o oceano tem nisso. A gente vive num planeta que a gente aprendeu que ele é o planeta Terra, mas 71% dele é água. Então, o nosso planeta ele é água, gente. E aí, essa água dela, 97% é oceano. Então, a gente vive num planeta que é mar. O nosso planeta é chamado, nem é planeta água, é planeta oceano. E o que a gente tem visto é que, assim, nos últimos dados aí da ciência, nos últimos 40 anos, a gente aqueceu o oceano 0,6 graus. Primeiro, de onde vem esse aquecimento? Quando todo mundo, a gente já fala há muito tempo da questão dos gases de efeito estufa. Quando a gente pensa no nosso planeta, que você tem a atmosfera, então todo o ar, a água e o continente. Todos os gases de efeito estufa, ele faz com que a gente retenha calor na atmosfera. Por isso que é chamado aquecimento global. Em média, o planeta ano a ano está ficando mais quente. Certo. Quem retira o calor da atmosfera, que está ficando preso por conta dos gases, é o oceano. Ele é essa água aqui e ele está aquecendo. A gente levou 40 anos para aquecer 0,6. Mas qual que é um problema-chave? Nos últimos 2 anos, de uma vez, a gente aqueceu 0,3, 0,4. De uma vez, é um salto, que é o oceano febril, que eu tenho a dizer. Se comparado com a nossa temperatura, aquecer o oceano 0,4 graus de uma vez é o equivalente a gente estar com 38 de febre. Sim. E febre significa que tem algo errado. Quando o oceano está mais quente, ele não está absorvendo toda a temperatura que ele poderia absorver da atmosfera. E ainda está jogando mais umidade na atmosfera, porque ele fica quente e ele evapora mais. Sim.
Se ele não absorve toda a temperatura, a atmosfera fica quente. Daí as ondas de calor cada vez mais frequentes que a gente tem visto. Agora, vamos sair dessa discussão toda ambiental, entendeu? Onde essa questão do clima chega na nossa vida. Um oceano mais quente, que não absorve toda a temperatura que ele deveria da atmosfera. Isso faz com que as massas de ar comecem a se deslocar de uma forma diferente. Muda algumas coisas de pressão, temperatura, acho que não cabe 100% aqui agora, mas assim, ele desregula. Sim. Isso faz com que a gente tenha essas ondas de calor ou de frio em alguns momentos. Mas vamos pegar agora o que veio no verão, muitas ondas de calor, ou seja, aqueles dias consecutivos de temperatura muito acima do esperado. A nossa qualidade de vida cai. Sim. Nós suamos mais, então as pessoas mais idosas ou os bebês recém-nascidos podem ter problemas de saúde que levam à mortalidade. Os dados mostram isso no mundo, você aumenta a taxa de mortalidade. Por quê? Quando está muito quente, a gente sua mais. O nosso corpo é preparado para manter uma temperatura constante. Se aumenta a temperatura do ar, eu exijo mais do meu sistema circulatório, do meu coração. Aquelas pessoas que já têm predisposição podem ter problemas de saúde que levam, inclusive, ao falecimento. Mas não é só o ser humano. Então, eu vou dar 2 exemplos que a gente viu muita discussão na mídia, nas reuniões familiares e que tem tudo a ver com o Oceano Febril. No ano passado, em 2024, todo mundo comentou como estava ficando difícil comprar o azeite no supermercado. Sim. O preço do azeite elevou lá em cima. Esse começo de ano foi o café. Sim. Né? O nosso café brasileiro. O que essas duas coisas têm a ver com o oceano? Tanto a produção das oliveiras quanto dos cafezais, assim como muitos outros produtos, que eu não vou entrar aqui agora, eles não suportam ondas de calor muito fortes. Então, em 2023, as ondas de calor elas foram muito fortes na Espanha, Portugal e Itália, a região de maior produção de olivas do mundo. Isso fez com que elas produzissem menos. Se produz menos, você tem menos disponibilidade do mercado, o preço sobe e chega no nosso bolso. É idem com o café esse ano. Os cafezais brasileiros produziram menos nesses últimos meses e no ano passado por conta dessas ondas de calor. E agora a gente vê o preço no supermercado. Então a gente começa a ter um problema da balança econômica brasileira por conta da mudança do clima. E aí eu posso somar nessa mesma linha a área da saúde, porque geram mais problemas respiratórios. E aí, se a gente tem as ondas de calor mais forte e as de chuva, nós vamos ter o problema dos deslizamentos, das pessoas em área de vulnerabilidade. Então, a gente não pode esquecer que a gente chega numa dimensão que é social. Perfeito. Todos nós, vamos sofrer o impacto da mudança do clima. Já sofremos, mas nem todo mundo da mesma forma. Alguns sofrem muito mais do que outros, seja pela sua condição social, seja por onde vivem, seja porque não tem acesso, por exemplo, ao ar-condicionado. Então, num dia de onda de calor que todo mundo aumenta o seu ar-condicionado, algumas pessoas não têm, e seja por momentos da vida. Recentemente, fui convidado para dar uma aula na Escola Paulista de Medicina, para o curso de obstetrícia, que era a relação da mudança do clima e a gravidez. Então, eu fui estudar um pouco isso. E o que não é para as mulheres grávidas viver esses momentos de ondas de calor, e o que não é para uma mulher grávida que vive num barranco, numa periferia e pega uma chuva extrema e está com 9 meses de gravidez. Então, são dados científicos que mostram o impacto, que isso é muito maior para aquela mulher que está se preparando para dar à luz, mas ela tem que se preocupar com a chuva forte de amanhã e que a casa dela pode ser impactada. Então, reconhecer que o mundo está mudando é um fato, ele não é uma previsão, é aqui e agora. E é nosso papel reconhecer a origem disso e o que nós podemos fazer para mudar esse cenário. Eu estou extremamente convencida. Eu sempre fui, né? Mas ficou muito claro, né? Então, a gente termina o primeiro bloco com essa forma transparente e lúdica de falar a realidade que nós estamos passando. Para que daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fale um pouquinho do que o seu trabalho vem fazendo para que a gente consiga puxar o freio de mão aí do planeta. Nós voltamos já. Voltamos com a CESP na TV, versão Movimento ODS. Hoje nós estamos conversando com o professor Ronaldo Cristofoletti. Professor, primeiro bloco foi um apanhado,
um aulão, né, que sensibiliza a qualquer um que é realidade, a emergência climática que bateu na nossa porta e que não tem mais sombra para a dúvida, não é? São questões sociais, o ambiental, estamos inseridos no planeta, não tem como, nós precisamos respirar, precisamos nos alimentar e tudo está sendo impactado de acordo com, né, a realidade que a natureza está, né, desestabilizada. Sendo assim, um passarinho verde me contou que as suas atividades estão totalmente voltadas a esse tema e que tem bons frutos. Então, gostaria que você trouxesse para nós sobre Maré de Ciência, sobre o que são as escolas azuis e como que a educação pode ser uma ferramenta de resgate de tudo isso. Perfeito, André. Vamos entender, então, assim, nesse mundo que está em transformação, acho que a gente vê uma demanda clara de... É normal que as pessoas se assustem. Em algum momento, né, infelizmente, a gente até vê hoje, tem toda uma linha que mostra ansiedade climática. Então, como é que a gente lida com isso? Ao começar a entender o mundo em transformação, não é para uma questão de pânico, é para uma questão da gente colocar o pé no chão, igual quando a gente tem um problema em casa e falar, ok, então como é que eu resolvo o meu problema? E acho que se a gente entende a origem disso e a origem do aquecimento global, que leva a todas as questões sociais, ambientais, políticas que a gente já comentou, ela nasce do comportamento do ser humano e da forma que a gente estruturou a nossa sociedade. Sim. Então, como é que a gente consegue fazer ajustes para que a gente consiga continuar sobrevivendo bem como sociedade neste novo mundo, neste novo cenário? Porque nós criamos a necessidade das coisas, né? De muitas das coisas que nós usamos hoje. Exato. E aí a gente tem que começar a se questionar. Será que eu preciso disso tudo? O que será que eu posso adequar? O que será que eu posso alterar, por exemplo, no processo produtivo, que vai levar menos gás carbônico para a atmosfera? Né, o gases de efeito estufa de uma forma geral. Então, assim, todo esse processo que ele passa por refletir sobre o uso dos combustíveis fósseis, a transição por uma matriz energética mais voltada a energias renováveis. Então, desde os carros elétricos, primeiro eu preciso usar o carro. Eu preciso, sabe, eu consigo como governo investir no transporte público de qualidade. Então todo mundo deixa o carro em casa e vamos de transporte público, é menos emissão de gases, como um dos exemplos. Bom, onde é que chega o papel da educação nessa história? São muitas ações que a gente pode ter. Tem o Estado aí junto com um grupo à frente de ações muito voltadas à educação com um quesito. Nós temos que pensar que tem ações que elas são aqui e agora. Que tem que ocorrer já, que são principalmente adaptar as nossas cidades. As nossas cidades foram construídas, desenvolvidas num cenário onde não se falava ou se conhecia a mudança do clima. Agora ela existe. Exemplo para quem mora no litoral, aumento do nível do mar. Agora a gente vai chegando próximo ao inverno, aumenta a frequência de frentes frias, todo mundo já sabe que vai acontecer na ponta da praia. Sim. A água vai clamar de volta a um espaço que era dela, não é que ela vai invadir a cidade. Exatamente. Aquele espaço era de um uso eventual, quando você tem uma ressaca mais forte, as ressacas são cada vez mais frequentes e fortes por conta do aumento do nível do mar, porque está mais quente, as geleiras estão derretendo, o mar aumenta, e a água vai falar, oi, carro, prédio que está aqui, esse espaço era meu. Sim. E nós vamos ter que pensar a ocupação do território, não tem jeito. Existem medidas paliativas, como já foi feito, por exemplo, no caso de Santos, com as sacas, mas elas são paliativas. Sim. Ninguém vai barrar a força de 70% do mar. Então, assim, a adaptação das cidades na zona costeira para uma melhor qualidade térmica, para o aumento do nível do mar, mais arborização, são ações que são imediatas. Sim. A educação, ela é uma ação que vem de médio a longo prazo. Por quê? O que nós precisamos é toda uma sociedade que compreenda que fazemos parte desse planeta. O planeta não está aqui para nos servir. Nós somos só mais uma espécie nesse planeta que temos que conviver com as demais e respeitar o planeta e entender que, apesar de nossa espécie chamar de planeta Terra, ele é um planeta oceano. Então, se a gente entende este processo, o que vai acontecer ao longo do processo educacional é que eu formo profissionais das diferentes áreas de atuação
que tem esse conhecimento. Então, em 10, 15, 20 anos, a gente passa a ter todos os profissionais da área da saúde, da engenharia, do meio ambiente, do jornalismo e comunicação, de todos os tipos de serviço que têm aquela base e podem tomar decisões mais conscientes sobre a sua atuação. E como pessoas também, não só no seu mundo profissional. E a gente fala assim, poxa, mas 15, 20 anos. Gente, se a gente tivesse feito isso há 15, 20 anos atrás... Eu estava nesse teor de hoje. 15, 20 anos passa assim. E se a gente pensa que na mudança do clima, o nosso cenário, né, mais drástico, ele está para chegar em 15, 20 anos, agora é o final. Então, de onde veio isso? Aqui na Universidade Federal de São Paulo, a gente criou um programa chamado Maré de Ciência. E o nome ele é até lúdico, porque ele vem dessa lógica que a maré, a gente tem esse movimento, né? Que ela é algumas semanas mais forte, dependendo da lua, umas mais fracas, ali com a onda, está sempre ali. E assim é a ciência na nossa vida. A nossa vida, desde essa comunicação agora, desde tudo que a gente faz da saúde, tem ciência todo dia. Quando eu tomo um remédio, como eu como um alimento, quando eu estou cozinhando, é ciência. Eu estou fazendo ali uma reação. A ciência está presente na nossa vida. E a gente quer trazer muito com base no que a gente chama dessa cultura oceânica. Entender a nossa relação com o oceano, que é uma meta global que a Unesco traz, Perfeito. é como que a nossa vida é influencia o oceano. E aí, nesse cenário, né, surge o Programa Escola Azul. O Programa Escola Azul, que nasceu em Portugal e hoje tomou uma dimensão mundial. Depois de Portugal foi imediatamente um pouco Europa e Brasil. Né? A Escola Azul, ele já faz esse convite para as escolas, que elas olhem o seu território, a sua realidade, aquela comunidade escolar e entendam dos conhecimentos que eles vão tendo em sala de aula, como é que eles constroem projetos, onde eles olham e falam, puxa, essa é minha escola, isso eu estou aprendendo. Onde está a cultura oceânica aqui? Onde eu vejo uma relação com o oceano? Então, uma Escola Azul, mais do que falar sobre o oceano, ela empodera os alunos e professores a olharem as questões do mundo atual, a partir de entender um planeta oceano e achar as respostas para o que está acontecendo ali, naquela realidade. Ela não precisa estar perto do mar. A gente tem Escola Azul no Mato Grosso do Sul, no Acre, a mais de 2.000 quilômetros do mar, no interior da Amazônia, com professores e crianças que nunca viram o mar e conseguem achar essa relação pelo ciclo das chuvas, pelo transporte de alimentos, e eles constroem. A beleza da Escola Azul é que a escola, ao olhar a sua realidade, ela constrói dentro da sua história. Então, cada uma constrói seu caminho. E aí, enquanto a Escola Azul, ela trabalha com as ações no local, né, e criando projetos, empoderando os estudantes, a gente dá um passo muito importante, que é o de transformar isso em políticas públicas. Perfeito. Porque você tem que garantir a sustentabilidade do processo. Sim. E esse é um movimento que a Unesco vem fazendo há alguns anos com foco nos países. E aí, é muito difícil uma mobilização de política pública educacional em qualquer país do mundo. E o que vem acontecendo é que nos últimos anos o Brasil começou a se destacar. Entendendo o tamanho do nosso país, a gente começou aqui em Santos, aí não era nível nacional, era um município, né, que teve a primeira lei da cultura oceânica, então como uma lei que passou a demandar do município a pensar como trabalhar com as suas escolas a cultura oceânica, com um trabalho, né, muito bonito que está crescendo, que pode ter todo o potencial em Santos e nos demais municípios se transformar em programas da região que sejam sustentáveis, independente de governo, independente de equipe. Perfeito. E que constrói na realidade da Baixada Santista, cada município, seu programa dessa cultura oceânica. Então, Santos, né, vem dando esses exemplos, e São Vicente, Itanhaém, então vários municípios começaram para grande, agora está chegando a trabalhar isso. Recentemente, a gente teve agora, no começo de abril, que a gente, né, hoje o Brasil atingiu 23 municípios com processos municipais, 4 estados,
E, no começo de abril, o governo federal, o Ministério da Educação, junto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é quem coordena a década do oceano, assumiram o compromisso desse processo constante de construção do currículo azul nacional. Então, que vai vir desde a Base Nacional Comum Curricular, às leis estaduais, melhor, os currículos estaduais, aos currículos municipais. E foi reconhecido pela ONU e pela Unesco como um país pioneiro, como um exemplo ao mundo de um processo que é construído participativamente, com base na ciência, com escuta e coprodução das escolas, das diferentes realidades. E isso é um marco. Ele é um marco porque ele permite que a gente forme uma sociedade que tem uma cultura oceânica, que vai formar profissionais que vão estar em todas as empresas e áreas de atuação no futuro com isso. Então, ela beneficia toda a sociedade brasileira. Olha, eu arrepiei. Quando eu falo em educação, eu fico esperançosa. Nós vamos dar um rápido intervalo, que eu acredito que muita gente deve ter ficado também. Vai tomar um golinho de água. Professor, essa caneca é sua, tá? Obrigado, Você linda. vai ganhar ela é de fibra de arroz. E nós voltamos daqui a pouquinho. Voltamos para o último bloco do Acesso na TV versão Movimento ODS. Estou muito feliz com essa conversa de hoje. É um assunto sério, né, que me é caro, mas eu fico muito esperançosa com as últimas notícias que você trouxe, de verdade. E agora, professor, para a gente fechar, eu gostaria que você trouxesse quais são os projetos que estão em andamento, o que tem de mais interessante aí no tema. E vamos supor, uma empresa, uma organização, uma escola, né, que não sabe como contribuir com a temática, com o clima, com as questões oceânicas, como que elas podem buscar essa fonte de informação e serem mais ativas e realmente contribuírem, né, com a arregaçada de mangas que todos nós temos que dar. Perfeito, André. Acho que você traz a pergunta já num tom importante, que todos nós temos que agir de alguma forma. Todos. Mas aí eu não sei o que fazer. E é normal não saber, tudo bem. É aí que a gente chega na cultura oceânica. Cada instituição ou cada pessoa tem que entender a sua relação. O que a gente convida nesse cenário? Para que vamos falar em termos institucional, mas serve para cada um que estiver assistindo, tá? Mas vamos falar como instituições. Que cada instituição faça o seu olhar interno e tenha essa dúvida. O que eu posso fazer? Então, vamos buscar essa informação. Como o programa Maré de Ciência, na verdade, a gente tem, junto com a Unesco, alguns movimentos nacionais. Então, assim, eu sou uma escola. Então, se junta ao programa Escola Azul. O programa Escola Azul está aí para ajudar a escola a construir a sua história dentro do seu território. Eu sou uma empresa, um governo municipal ou estadual, ou até uma organização da sociedade civil. A gente tem a Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica. A Aliança Brasileira pela Cultura Oceânica, ela cria diálogos com as prefeituras, com os governos de estados, com as empresas, para ajudar que a empresa ache o seu mapeamento. Sim. Então, o que eu posso fazer dentro da minha linha de atuação? O que eu posso fazer internamente, dentro do meu processo para contribuir, mas também, assim, a gente sabe que muitos grupos, muitas instituições, eles querem colaborar, seja por ações que eles podem fazer e seja por financiamento, porque passa por ter um fundo de financiamento. Então, essas empresas, por exemplo, empresas podem investir no programa educacional, lembrando que você vai estar investindo nos filhos dos seus funcionários Sim. e nos seus futuros funcionários. Então, assim, ele é um ciclo que retorna para o setor privado. Então, você cria uma consciência. Então, a Aliança Brasileira, a Escola Azul, nós estamos, pela Unesco, abertos a achar essa resposta com cada um. Porque se todo mundo fizer a sua parte, é igual ao trabalho de formiguinha. E é necessário essa mobilização geral, né? Dentro das nossas casas, é pouquinho, eu só vou separar um lixinho, só eu falo, não, para com essa, é todo mundo mesmo, é o mesmo hábito, uma criança que vier com uma cultura dessa, ela vai levar isso para dentro de casa, ela vai ser um profissional um dia, então é um ciclo auspicioso, né? E o que temos de projetos
E aí temos aí muito a comemorar, né? Acho que como Baixada, como Brasil, como eu já falei como exemplo, mas vou pegar aqui da Baixada, né? A gente agora, em final de agosto, a gente vai ter o Festival da Cultura Oceânica, né? Ao longo dos últimos muitos anos tiveram vários eventos com nomes diferentes. Agora a gente padroniza esse Festival da Cultura Oceânica, ele vai chamar o setor portuário, o setor comércio, o setor educacional, o setor do turismo, para que a gente possa discutir esse nosso papel. Ele é um evento internacional. Vai estar com uma formação de jovens profissionais de mais de 30 países representados. Uau. E aí, última semana de agosto, a gente já deixando esse espaço que vão ter sessões abertas a toda a sociedade. Então, tenho uma dúvida, quero aprender mais, quero me engajar, quero entender o que eu posso fazer, nós vamos estar construindo junto com a Associação Comercial de Santos, né, essa agenda, essa possibilidade. Lembrando que em seguida, em outubro, a gente tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O país inteiro, todo ano, discute um tema. O tema desse ano é a cultura oceânica. E em novembro, a gente tem a COP30, falando da mudança de clima lá no nosso primeiro bloco. Então, assim, nós vamos ganhar muito em usar o Festival da Cultura Oceânica para olhar para a nossa realidade regional dentro desse diálogo global e construir as nossas agendas, né? A Baixada Santista tem um potencial enorme. Temos o maior porto, né, da América Latina, temos diferentes municípios, temos estuários, manguezais, Mata Atlântica, oceano. A gente tem uma riqueza cultural, tem a pesca tradicional, né, em vários dos municípios da região. Ainda temos as restingas que nos protegem do aumento do nível do mar. Então, assim, vamos construir junto esse nosso olhar e esse plano que seja regional para a gente estar mais preparado para a mudança do clima. E conte com a Associação Comercial de forma integral. Para nós de verdade, é um privilégio poder contribuir. Em agosto estaremos totalmente com você. Todos juntos. Professor Ronaldo, muito obrigada por isso, muito obrigada pelo seu serviço à sociedade, por estar aqui conosco. Mais uma vez, é de verdade uma honra trazer a ciência para falar 30 minutos na TV aberta, né? Então, assim, para nós é só lucro. E eu que agradeço e parabenizo, porque esse é um exemplo de cultura oceânica, o setor da comunicação, assumindo o seu papel de dialogar com todo mundo. Não é? É o exemplo que cada instituição pode fazer. De levar a luz da informação. A gente, como professor, não fica muito feliz quando vê o olhinho brilhando que aprendeu algo, ou volta anos depois, eu aprendi com você, né? Então, assim, isso é só virtuoso para nós ser disseminador da informação da ciência. Então, é muito valioso, viu? Muito obrigado. Nós ficamos por aqui. Para os nossos, né, as pessoas que assistiram o programa de hoje, para as nossas associadas, fica o recado de que há muito a se fazer e a ciência sabe o que fazer. Procurem a Associação Comercial, nós podemos, né, ser um suporte nesse sentido. Então, nos despedimos aqui com um coração cheio de esperança, né, de que a gente vai reverter um pouco dessas emergências climáticas que a gente mesmo, né, conseguiu dar uma acelerada, mas a gente pode reverter. Muito obrigada.